E aí, Samurai, Cadu aqui novamente. E nessa aula estaremos dando continuidade aí sobre a questão do posicionamento. Estarei abrindo aqui novamente o meu editor. E estaremos fazendo o mesmo processo, tá? Criando um novo arquivo, new file. Estaremos salvando esse arquivo. Então vai vir em File, Save. E aqui vou estar criando aqui a pasta Projeto 04. Feito isso, vamos estar entrando dentro da pasta Projeto 04. Estaremos criando nosso arquivo index.html. Dessa maneira. Aqui vou estar criando nossa estrutura aqui básica, né, do HTML. Como você já sabe. Então, HTML, header, title, Projeto 04. Nosso bar. Então aqui você está colocando aqui um H1, propriedades, posicionamento. Então eu estarei abrindo justamente esse arquivo no nosso navegador. Então aqui eu vou estar vindo justamente na pasta projetos, no disco C. Projeto 04, vou estar dando 2 cliques para ele poder abrir aqui no nosso navegador, beleza? Então, tranquilo. Então, como explicado na nossa última aula, eu falei sobre posicionamento, né? E como ele funciona, digamos assim. Que eu falei que a gente pode posicionar texto, né? Divs, imagens, em qualquer canto aqui da nossa tela. Porém, a gente não explicou como funcionam as propriedades, né? Porque, como eu falei, o posicionamento ele é um atributo, né, do CSS que a gente consegue aí posicionar os nossos elementos utilizando CSS aí na nossa página, beleza? Então, ou seja, a gente pega um elemento do HTML e através do CSS a gente consegue aí posicionar ele na nossa página em qualquer canto que a gente precisar. E para isso a gente utiliza justamente alguns comandos específicos para isso, que é o que estaremos apresentando aqui nesta aula. Então aqui vamos estar criando uma div, como já fez na última aula. Vou estar colocando aqui, por exemplo, div1. E aqui vou estar colocando o atributo styles, né, que é do CSS, para a gente poder posicionar ele. Então aqui vou estar utilizando um width, que é largura. Vou estar colocando 500 pixels. Colocar um weight, que é altura. Estou colocando aqui 450 pixels, dessa maneira. E eu vou estar colocando um background color vermelho. Aqui eu vou estar só dando um espaço, né, quebrando aqui um pouquinho para baixo, para poder ficar melhor para a gente conseguir aí acompanhar. Dessa maneira. Ao fazer isso, a gente vai lá na nossa página e estaremos recarregando para ver o que acontece. Então, beleza, está aqui, ó, o nosso quadrado, né, digamos assim. Vou só diminuir ele um pouquinho para a gente conseguir trabalhar melhor. Então, vou voltar aqui. Então, beleza, está melhor, tá tranquilo. Então, tá aqui a nossa tag, né, o nossa div da cor vermelha. Porém, o que acontece? Suponhamos que a gente quer posicionar essa div para poder ficar na parte direita e não esquerda. Porque, como eu falei na última aula, geralmente a gente cria uma tag que é HTML, geralmente vai ser criada aqui na nossa página da esquerda para a direita. Beleza? Então, suponhamos que a gente quer alterar esse posicionamento. A gente não quer que ele seja criado aqui já na parte esquerda, a gente quer que seja criado na parte direita. Para isso, a gente utiliza aqui as propriedades ali do CSS para poder alterar esse posicionamento. Então vamos voltar aqui para o código e vocês vão ver. A primeira coisa que precisamos aqui declarar aqui no nosso CSS é a propriedade position, que é a propriedade que vai fazer as posições aí dos elementos, vai estilizar esse elemento aí conforme a gente passa a posição dele, beleza? Então aqui como é que funciona essa propriedade? Simplesmente colocando a propriedade chamada position, dessa maneira, beleza? E essa propriedade position, ela recebe alguns valores, beleza? Que vai ser aí relacionado à posição. Lembrando que alguns valores que a gente vai passar aqui, eles vão precisar ser declarados também
outras propriedades para compor aqui o que a gente quer fazer de posicionamento, tá? Outros não vai precisar, como é o caso do valor aqui static. Ou seja, esse valor static é um valor já padrão. Então, se a gente for vir aqui e recarregar a página, vocês podem ver que não vai sofrer nenhuma alteração. Por quê? Porque quando a gente cria um elemento aqui no HTML, uma tag, automaticamente o navegador ele já cria esse elemento utilizando essa propriedade de posição static, tá? Então, por isso que não vai sofrer nenhuma alteração. Então, tanto se eu vim aqui e tirar e salvar aqui, não vai sofrer nenhuma alteração. Por quê? Porque o static ele já vem com padrão, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai estar aprendendo é sobre o static aí, que a gente acabou de utilizar, beleza? Uma outra posição que é muito utilizado, se for vir aqui, é a posição absolute, beleza? O que ele faz? Ele faz com que o nosso elemento, que a gente vai estar passando ele aqui, venha a ter uma posição absoluta, beleza? E aí vai frisar o seguinte, que como esse quadrado vai ter uma posição absoluta, então a gente precisa também definir aqui quais posições, pegando o eixo X e o eixo Y, que ele vai estar se posicionando, tá? Porque, por exemplo, o absolute, ele pega justamente como norte, né, digamos, para posicionar, a área aqui do documento, a área aqui justamente do navegador, da página, beleza? Então ele sempre vai pegar aqui, ó, minha posição X é essa daqui e a posição Y é essa daqui. Então ele vai pegar justamente esse corpo todo. Mas relaxa, eu vou estar fazendo aqui na prática, justamente com você, para você conseguir entender, beleza? Então não se preocupe, vamos lá para o código que eu estarei te mostrando como é que faz isso. Então voltando aqui no nosso código, beleza, a gente colocou a posição aqui absoluta, né? Porém, esse valor aqui absolute, a gente precisa também especificar mais alguns valores para ele, beleza? Para que ele venha funcionar da maneira correta. E como eu falei, alguns valores aqui, ele necessita automaticamente que seja inserido outros valores para ele poder funcionar. Nesse caso aqui, o absolute. E quais são esses valores? São os valores referentes ao posicionamento aqui do eixo X e o eixo Y, né? Ou seja, a gente vai especificar, a posição dele vai ser absoluta, mas vai ser absoluta na parte esquerda e na parte inferior, digamos assim, beleza? Ou seja, essa parte esquerda e essa parte aqui inferior são valores que a gente vai especificar para o valor absolute, beleza? Então, vamos ver como é que fica aqui no código. Então, aqui, vou estar colocando aqui, a mesma coisa que eu estarei alterando é o seu valor aqui de esquerda ou direita. Então, vai ficar aqui agora na direita, é o right. Vou estar colocando aqui que ele vai ter um valor 0, ou seja, ele sempre vai ficar no lado da direita, né? Então, se a gente só colocar isso aqui, olha só o que vai acontecer. Ele automaticamente veio para cá. Por quê? Porque a gente falou que esse elemento ele vai ter uma posição aqui absoluta. E eu falei com ele também, coloquei um valor a mais, que ele vai ser absoluta sempre na parte direita. Beleza? Então, por isso que ele veio para cá. Mas se você for parar para analisar, Eduardo, mas aqui, ele ficou aqui justamente bem no canto, né? Não quero, eu quero que ele venha ficar um pouco mais afastado. A gente também pode fazer isso, justamente, em vez aqui de a gente colocar right 0, a gente pode colocar também um valor em pixels, que poderíamos pôr 10 pixels, por exemplo. Então, feito isso, olha o que vai acontecer. Você pode ver que ele já deu uma margem aqui. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Então, beleza, já está na direita, do jeito que a gente queria, e já com afastamento. Agora eu quero que ele venha ficar na parte aqui inferior, na parte de baixo, beleza? Como é que a gente faz isso? Novamente, especificando mais um valor aqui para o absolute, que no caso pode ser aqui o button, que é a parte inferior. E aqui eu vou estar colocando o 0 para você ver como vai ficar. Então, eu coloquei já que ele vai ficar na parte direita, né? Right. E ele vai ficar aqui na posição inferior, que é o parâmetro aqui, button. Fazendo isso, olha só, ele já ficou aqui na parte de baixo, beleza? Então ele está com posicionamento absolute, porque ele está pegando sempre o ponto de referência, o tamanho aqui do nosso documento, da nossa página, beleza? Então ele vai ficar posicionado absolutamente na parte direita e na parte inferior. Se a gente quiser também colocar uma margem, um espaçamento aqui, como você pode ver que está bem colado aqui embaixo, a gente pode estar fazendo a mesma coisa que a gente fez na parte aqui da direita, colocando o valor em pixels. Então a gente pode vir aqui, em vez de ser 0, vai colocar 10
pixels. Beleza? Feito isso, olha só, ele já ficou aqui na parte justamente também que a gente queria. Se a gente quiser colocar agora na parte esquerda, né, voltar para a parte esquerda, mas na parte inferior, a gente também consegue fazer isso. Justamente, a gente vai estar tirando o right, né, porque não pode ter os dois, né, senão ele vai confundir, não vai conseguir entender qual que a gente quer posicionar. E aqui, em vez de ser right, vai ser left. Beleza? Vou colocar aqui 10 pixels também. Então agora vai ficar na parte esquerda, né, e na parte inferior. Se a gente recarregar aqui, olha só, ele já veio para cá. Beleza? Então você pode ver que já dá uma diferença assim bastante gritante, né? Esse poder que a gente tem em posicionar os elementos aqui no HTML. Agora vamos voltar para o nosso código aqui e vamos estar tirando esses valores aqui, por enquanto. Para a gente poder ir para o nosso próximo valor. Beleza? Então se a gente for lá na página recarregar, ele provavelmente vai voltar para onde que ele estava antes. Que é justamente essa parte que ele estava, essa posição. Beleza? Então vamos lá para o código para a gente poder aprender agora o nosso outro valor, né, de posição. Agora o nosso próximo elemento que a gente vai estar estudando aqui sobre posições seria aqui o valor que vai ser o relativo. Beleza? Esse relativo aqui, ele é um pouquinho mais complicado de entender. Mas a gente vai estar explicando da melhor maneira possível para você conseguir aí assimilar e entender como ele funciona, beleza? Então a gente colocou aqui o valor relativo. Se a gente for carregar a página aqui, não sofreu nenhuma alteração. Por quê? Porque o relativo ele também precisa que a gente passe aí aquelas informações a mais sobre o posicionamento dele. Beleza? Então vou voltar aqui no código. Tá. Aí no caso vamos fazer o seguinte, vamos posicionar ele do lado direito, conforme a gente fez lá com a posição lá absoluta, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então a gente colocou lá o right, né? A gente colocar do 0 para ele poder ir lá para a parte lá direita. E a gente colocou também o button como 0, beleza? Então teoricamente ele vai ter que vir para cá, para o lado direito e para a parte inferior, tá? Mas olha só o que vai acontecer. Se a gente fazer isso, recarregar a página, olha só o que aconteceu. Não aconteceu nada. Por quê? E é aí que está a diferença entre o absoluto e o relativo. Por quê? O relativo, na verdade o absoluto, ele sempre vai pegar como norte aqui a sua área total da página, né? Como eu falei, ele vai pegar a área total aqui do nosso corpo do HTML, beleza? E nisso ele vai estar se posicionando conforme pegando o norte desses valores aqui dessa área, tá? Então por isso quando a gente colocou lá o right 0, ou seja, ele calculou, pegou o tamanho da área total e veio para cá porque ele viu que o right estava 0, então ele teve que ficar na parte de cá. Já no relativo, a primeira coisa que já muda é que ele não vai pegar o norte, o seu norte, né, como a área aqui do corpo do HTML. Ou seja, ao invés de fazer isso, ele vai pegar justamente o seu valor único, próprio, tá? Então, ou seja, o norte que ele vai pegar vai ser justamente ele mesmo, entendeu? Então, olha só o que vai acontecer. Se a gente vir aqui e colocar agora o right, por exemplo, colocar 10 pixels, olha só o que vai acontecer. Ao invés de vir para cá, ele vai vir para cá. Tá vendo? Por quê? Porque ele pegou a sua posição atual e ele fez esse cálculo aí passando o right. Então ele veio justamente para o lado de cá. Beleza? Se a gente for colocar agora, em vez de um right, colocar um left, isso que vai acontecer. Ele já veio um pouquinho mais para cá. Se a gente for aumentar mais ainda, colocar aqui 100 pixels do left, ele ficou mais para cá. Se a gente colocar mais aqui, sei lá, 400 pixels. Opa. Cara, de novo. Vamos lá. Se a gente colocar lá 400 pixels, olha só o que vai acontecer. Ele veio mais para cá. Porque ele sempre está pegando justamente o valor da sua posição atual e calculando com o valor que a gente passou. Se a gente quiser colocar aqui um button, olha só o que vai acontecer. Se a gente colocar aqui 10, então olha só o que vai acontecer. Ele vai mais para cima, né? Se a gente colocar aqui 100, ele vai ficar mais para cima ainda. Beleza? Se a gente quiser agora descer ele, a gente vai mudar aqui para top. E aí sim, agora ele vai ficar melhor posicionado. Então viram a diferença entre o absoluto
e o relativo. Então a diferença é isso aí. Então vamos voltar aqui para o nosso código, vou estar apagando esses valores e vou estar apagando esse aqui. E aí ele vai ter que botar para a parte de posição inicial dele, que é a posição, como você já sabe, o estática, né? Então tranquilo. Aí agora vamos voltar para o nosso código para a gente poder fazer aqui uma mudança. Aqui nós só temos apenas uma div, né? A gente vai estar criando uma outra div, vou estar até copiando essa daqui. Vou estar salvando, vou colocar aqui div 2. E aqui eu vou colocar outra cor, vou colocar uma cor aqui diferente. Vou colocar aqui um salmão. Então nós vamos ter aqui duas divs, beleza? Essa div 2 vai estar aumentando o comprimento dela. Vou estar diminuindo, colocar 200 e vou colocar aqui, sei lá, 500 pixels, só para a gente ver como vai ficar. Beleza. Vou estar colocando aqui agora uma margem. Deixa eu ver se vai ficar legal. 10 pixels. Beleza. Isso que a gente queria. Então aqui a gente colocou, criou uma outra div, né? Agora tem uma e tem outra aqui. E eu queria justamente que desse esse scroll, né? Vou estar aumentando um pouquinho mais. Coloca aqui 800 na div 2. Beleza, está aqui. Então aqui agora nós temos uma outra div 2 com um comprimento maior, né? Uma altura aqui maior. É isso que a gente queria. Agora vai estar vendo aqui na div 1, que está posicionando aquela aqui, vou estar colocando um outro valor que é o valor fixo, beleza? Um valor fixo. E se a gente for vir aqui, ó, e a gente recarregar a página, pode ver que a margem aqui ele já ficou justamente, desapareceu, né? Por que desapareceu? Porque agora a nossa div 1, que é a div vermelha, ela está com a posição dela fixa, ou seja, ela vai estar flutuando. Independente se tiver scroll ou não, sempre ela vai permanecer no mesmo lugar, beleza? Então olha só o que vai acontecer. Se a gente for dar um scroll para baixo aqui, ó, você viu que o valor aqui em cima ele subiu, porém a nossa div 1 ela ficou ainda na mesma posição. Por quê? Porque a gente colocou ela com uma posição fixa. Então ela vai estar sempre flutuando em cima dos elementos aqui. Os elementos que compõem o restante da nossa página, beleza? Tem que tomar cuidado com essa posição aqui fixa. Porque, por exemplo, se aqui tivesse como tem aqui, né, duas divs. Mas, por exemplo, se essa div 2 viesse primeiro do que a div 1, olha só o que ia acontecer. Então vou pegar a div 2. Ela está depois da div 1, né? Vou estar colocando como antes da div 1. Então olha só o que vai acontecer. Olha só, desapareceu. Tá vendo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Como é que resolve isso? A gente vai estar colocando aqui, tirando aqui justamente, vou colocar aqui absoluto, só para não dar problema. E aqui vou estar colocando um outro atributo do CSS, que é o atributo ZIndex. Vou colocar aqui 99. E aqui vou estar colocando aqui ZIndex, que vai ser 1. Eu posso colocar qualquer valor, tá? Não tem assim um padrão, uma preferência. Quanto maior o valor, ou seja, ele vai dar mais prioridade para o elemento que está com o ZIndex maior, tá? Então vocês vão ver aqui, olha só. Agora sim, então a nossa div 2 ela está vindo primeiro, beleza? E a nossa div 1 está vindo depois da div 2. Se a gente não colocasse o ZIndex aqui, declarasse, né? O que ia acontecer? A nossa div 1 ia sumir e a div 2 ia continuar aparecendo, porque a div 2 ela vai ter mais peso do que a div 1, beleza? Para poder resolver isso, a gente coloca justamente o atributo ZIndex, que ele faz? Ele apenas dá prioridades, né? Quando a gente coloca aqui o ZIndex nos nossos elementos, ele vai dar prioridade ao elemento que tem o ZIndex maior, beleza? No nosso caso aqui, a div 1 vai ter o ZIndex aqui maior do que o ZIndex da div 2. Então, por isso que ele vai aparecer também, beleza? E aí ele vai pegar todos esses atributos que nós declaramos aqui e vai renderizar na página. Por isso que ele vai continuar aparecendo, beleza?
E outra coisa também, na div 1, ele está com o posicionamento fixo, né? A gente pode colocar ele também no outro lado da tela, não tem problema. Então, como eu falei, a gente consegue fazer isso justamente utilizando também os outros atributos aqui, que vai ajudar a posicionar o elemento. Que no caso pode ser, por exemplo, o right. A gente pode posicionar ele do lado direito. Então, se a gente for ver aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Ele vai vir justamente para o lado direito, porque ele vai continuar o posicionamento dele fixo. Beleza? Se você quiser posicionar ele na parte inferior, a mesma coisa. Tá aqui um botão e o seu valor 0. Então aqui ele vai ficar na parte justamente inferior. E esse posicionamento fixo aqui a gente utiliza muito para poder criar aqueles botãozinhos. Não sei se vocês já viram algum site que tem uns botões aqui, que quando a gente está descendo a página, está lá no final da página, a gente pode clicar nele para ele poder voltar à parte superior aqui da página, né? Então, se a gente quisesse fazer isso aqui, é bem fácil fazer. A gente pode estar vindo aqui, ó. Então, aqui na nossa div vermelha, né, div 1, a gente vai estar diminuindo ela. Coloca aqui 20 pixels, 20 pixels. Está colocando aqui, sei lá, 10 pixels, né? Tem que colocar aqui. E olha só, ficou bem pequeno, né? Vamos estar aumentando um pouquinho porque ficou muito pequeno. Vou colocar 50 pixels. Ó, beleza, já deu uma melhorada, né? Então olha só, a gente pode estar deixando ele aqui dessa maneira, posição fixa, para ele poder estar aí ficando sob posição fixa, dependente de se estiver dando scroll ou não na página. Então, se estivesse no final da página, a gente poderia colocar um botãozinho que ao clicar ele venha para a parte aqui de cima novamente, beleza? Então seria justamente isso. Uma outra coisa também que é bastante utilizada, assim, não é tão utilizada atualmente porque já existe alguns parâmetros, né, que agiliza bastante. Mas vou estar vendo aqui para vocês, ó, mostrando para vocês o seguinte. Vou estar voltando do jeito que estava antes. Vou tirar aqui os z-index. Vou estar voltando com a div 2 para depois da div 1. Que acho que eu tinha colocado, acho que era, não lembro agora, 400 pixels. E aqui eu vou estar colocando aqui 350. Ficou muito grande, né? Ah, tá. Coloquei dois pixels ali, um do lado do outro. Então, beleza. E aqui na div 2, vamos estar colocando o mesmo tamanho, né? Tamanho e largura. Então, tá aqui. Vou estar tirando essa margem, vou estar deixando uma margem top, por exemplo. Beleza, olha só. Então temos aqui duas divs, uma está embaixo da outra, tá? Se por acaso a gente quisesse posicionar essa div uma do lado da outra, existe também um atributo aqui, uma propriedade no CSS, que a gente consegue fazer isso de forma bem fácil. Porém, não é uma forma muito indicada hoje em dia, pelo motivo que já existem outras técnicas mais simples, né, e mais viáveis para poder fazer isso. Mas eu vou estar mostrando para vocês apenas para poder a gente conseguir aí, ter essa noção e ter esse conhecimento. Como que seria isso aqui? Seria bem fácil. Então vamos lá para o nosso código, que eu vou te mostrar como é que se faz. Então aqui no nosso código, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai acrescentar aqui uma propriedade do CSS que é chamada a propriedade float. E esse float aqui é uma propriedade também de posicionamento, tá? Apesar que a gente não utiliza muito ela hoje em dia, mas é uma propriedade que às vezes quebra um galho danado. Então aqui a gente pode estar colocando float e falando que ele vai ser posicionado sempre na parte, vamos estar colocando aqui esquerda. Então essa div ela vai ser posicionado na parte esquerda sempre, beleza? Se a gente for vir aqui agora, ou seja, você viu que ele sumiu aqui a div 2, né? Ficou aqui o texto, mas porém a imagem sumiu, beleza? E a gente vai estar agora especificando o float também na div 2, porém para ele poder ficar no lado direito e não esquerdo. Então a gente pode vir aqui, ó. Então a gente colocou aqui o left e aqui a gente está colocando aqui um float, que aqui vai ser o right para poder ficar na parte direita. Ao fazer isso, olha só o que vai acontecer. Então tá aqui, ó, nossa div 1 na parte esquerda e a nossa div 2 na parte direita,
beleza? E essa propriedade float é uma propriedade que faz com que nosso elemento ele fique flutuando aqui na nossa página, beleza? É como se fosse um fixed da vida, porém não igual, né? Ele é apenas flutuando, porém ele meio que não acompanha o scroll, caso tivesse o scroll aqui da página, beleza? Mas como eu falei, é apenas algo para vocês poderem ter conhecimento, né? Não é muito utilizado, mas às vezes quebra esse galho aí pra gente, beleza? Então, para a nossa aula não ficar muito extensa, como eu falei, é uma aula bem rápida, ensinando aí os principais tipos de posicionamento que a gente consegue fazer, que você agora já tem esse conhecimento. E na nossa próxima aula estaremos aí continuando trabalhando com posicionamento, porém agora com elementos, né? Como se fosse com texto, com a imagem e etc. Beleza? Então eu já agradeço. Caso você venha ter alguma dúvida, poste sua dúvida no nosso clã para a gente conseguir te ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.